Verificada a presença dos senhores delegadores, em nome de Deus declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para a secretária fazer a leitura da ata 1481 de 2025. Senhor presidente, se todos os colegas estão a favor e não tem nenhuma correção, possamos dispensar a leitura e passarmos à aprovação da mesma. Todo mundo de acordo? De acordo, senhor. Então, coloco em votação a ata 1481 de 2025. Quem está a favor, permaneça como está. Os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade de votos. Expediente do Legislativo. Peço para a secretária realizar a leitura do memorando. Memorando ao excelentíssimo senhor Delcio Olímpio Grabowski, presidente da Câmara Municipal de Gaudêncio. Excelentíssimo senhor, informamos que os estudos orçamentários e financeiros relativos ao plano plurianual 2026-2029 estão em elaboração e, em respeito ao princípio da transparência e ao diálogo institucional, comunicamos que disponibilizamos em anexo uma cópia dos dados pertinentes ao Poder Legislativo Municipal para consulta e eventuais contribuições por parte desta Casa Legislativa, caso julgue pertinente. Embora a legislação não estabeleça a obrigatoriedade da análise formal anterior ao envio do projeto de lei por parte do Poder Legislativo, entendemos ser de grande valor a participação dos nobres vereadores na discussão das diretrizes, programas e projetos que dizem respeito à Casa Legislativa e que impactam o desenvolvimento do município. O documento contém as diretrizes, programas, projetos e atividades a serem desenvolvidas pelo Poder Legislativo Municipal no próximo quadriênio, alinhados a demandas da população e as metas da gestão. Solicitamos que, se necessário, sejam indicadas alterações propostas para avaliação dentro do prazo estipulado, ou seja, até o dia 15 de maio de 2025, a fim de garantir a adequada previsão orçamentária e o alinhamento com as prioridades do município. Colocamos-nos à disposição para esclarecer dúvidas ou receber subsídios por meio dos contatos abaixo. Atenciosamente, Emanuel Felipe Bortolini, assessor contábil. Peço para a secretária realizar a leitura do parecer da CUP em relação ao projeto. Senhor presidente. Sim. Em relação ao memorando recebido do senhor prefeito, quero crer que não há uma unanimidade da casa no sentido de concordar com o que está consignado aqui no que o Executivo propõe quanto às verbas ao Legislativo, ou seja, 1.085 para 2026, 2027, 1.285, 2028, 1.485, 2029, 1.785. É de conhecimento de todos que o orçamento da casa é em até 6% da receita corrente líquida. Portanto, não podemos de forma alguma concordar com o que está nesse anexo ao memorando. Acho que a mesa deveria se reunir e elaborar as metas para os próximos 4 anos e, consequentemente, exigir que se mude os valores
Ou então faremos na reunião do dia 8, que tratar da lei das diretrizes do plano plurianual de investimento. É isso, muito obrigado. Senhor presidente, Sim. só para concluir a fala do nobre colega, com certeza, Câmara de Vereadores, nós, Poder Legislativo, temos sim esse percentual visto em lei. A administração que se iniciou esse ano fez o mesmo seguimento da administração passada, seguindo a mesma porcentagem. Mas cabe sim, se a maioria optar, se todos os vereadores optarem, mas só para deixar marcado que foi usado o mesmo índice, o mesmo coeficiente. Correto. Obrigado. Aí eu consulto a mesa diretora se é possível, amanhã, de repente, que está o jurídico. Daí para nós começar a conversar, né? Senhor presidente, porque já não entendi, né? Percebe-se que o orçamento da Câmara não tem como você fazer nada dentro dessa casa. O orçamento da Câmara está exprimido. Exprimido. Então, já nós conversamos sobre isso aí. Então, de que amanhã que o jurídico está aqui, de que haverá tranquilidade, uma conversa bem mundial com o executivo, para que isso seja reparado, essa situação, para que a Câmara não venha ter dificuldade nos próximos anos. Eu ainda complementando a fala do vereador Jair, eu dou um exemplo prático. No final do ano que passou, se destinou um valor para ser repassado para a PAI. O que aconteceu? Foi fatiado. Né? O executivo não seguiu a proposição feita pelos vereadores da legislatura passada. Né? Então nós temos que ter dentro do nosso orçamento recurso para que nós venhamos a passar esses recursos, porque o executivo não o faz. Vereador, nós fizemos o ano retrasado também a indicação, não foi doado nem um centavo? Não. Esse ano ainda não foi está em discussão agora. Não, mas só para deixar claro. Amanhã a mesa diretora vai se reunir e vai dar o início. Peço para a secretária realizar a leitura do parecer da CUB em relação ao projeto do 03 de 2025 do Legislativo. Comissão Única de Pareceres. Objeto: parecer ao projeto de lei legislativo número 3/2025, de 11 de março de 2025, que dispõe sobre a proibição da contratação no âmbito da administração pública municipal de pessoas condenadas por determinados tipos penais e impede a nomeação e da outras providências. Relatório. O projeto de lei foi protocolado nesta Casa em 19 de março de 2025, sob o número 1778, folha 71, acompanhado de mensagem. A tramitação especial do projeto facultou os vereadores que apresentassem emendas. Após, o expediente veio concluso a CUP para parecer. Não houve apresentação de emendas, encontra-se regular e em ordem a tramitação deste projeto de lei. A CUP se reuniu nesta data para emissão de parecer. Em síntese, é o relatório. Voto do relator. Visa o projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, no qual dispõe sobre a proibição de contratação no âmbito da administração pública municipal de pessoas condenadas por determinados tipos penais e impede a nomeação e da outras providências. O objetivo principal do texto de lei de autoria do vereador João Vitor é fixar critérios de ordem objetiva para impedir a contratação ou nomeação de pessoas por tempo determinado no âmbito da administração pública municipal, garantindo a segurança jurídica necessária para o desempenho das funções inerentes ao emprego público. O artigo 1º define os tipos penais em que proíbe a contratação e nomeação no âmbito da administração pública municipal de pessoas condenadas, em especial aquelas envolvendo crimes com incidência de lei da Maria da Penha, lei de tóxicos, crimes sexuais, crimes contra a administração pública, crimes contra a instituição democráticas, crimes de preconceito de raça e cor, crimes contra o idoso e pessoas com deficiência. Dito isso e observando o rito processual legislativo relacionado à matéria, o Poder Legislativo pode apresentar emendas, tanto no sentido de aperfeiçoar a lei, como também para corrigir erros ou distorções. Nesse sentido, é claro o texto constitucional que em seu artigo 166, parágrafo 2º e 7º, no qual diz que além de permitir a apresentação de emendas ao Legislativo,
Faculta a utilização subsidiária do processo legislativo como se constata no texto da lei. Da proposição apresentada, não houve apresentação de emendas. Feitas as considerações iniciais, imperioso fazer uma análise quanto à competência de iniciativa, sendo que a proposta, objeto do presente parecer, impõe impedimentos à contratação ou nomeação para cargos de provimento efetivo, em comissão e até mesmo para temporários. Não constitui ingerência do Poder Legislativo na esfera de atribuição do Poder Executivo. Nesse sentido, a competência de iniciativa é concorrente, ou seja, tanto do executivo quanto do legislativo. Esse também é o entendimento do Tribunal Especial de Justiça de São Paulo, onde validou uma lei de Ubatuba que proíbe a nomeação para todos os cargos em comissão do Executivo e do Legislativo, de pessoas condenadas com trânsito em julgado por crimes contra mulheres, crianças e adolescentes ou idosos, bem como crimes hediondos. Seguindo, ao contestar a lei de autoria parlamentar, a Prefeitura de Ubatuba apontou vício de iniciativa, por invasão da área exclusiva do Poder Executivo, além de afronta ao princípio da separação de poderes. Entretanto, por maioria de votos, a ação foi julgada improcedente, sob relatoria do desembargador Elcio Trujillo. A matéria questionada na norma impugnada não consta no rol indicado, o que, de pronto, afasta o vício da inconstitucionalidade pretendido em reconhecimento de porque, como se percebe, a matéria não é privativa do chefe do Executivo, cabendo, por consequência, também, de forma comum, ao Poder Legislativo, disse o magistrado. Nesse sentido, a proposta, ora em análise, não se trata de criação ou extinção de cargos públicos, porque, de fato, a competência de iniciativa seria exclusiva do Poder Executivo. Apenas pretende-se a fixação de condições para a contratação ou provimento de cargos no âmbito da administração pública municipal, de pessoas condenadas em ações penais. Ademais, a proposta legislativa está em conformidade com o que preconiza o artigo 19 da Constituição Estadual, pois impor regras gerais de moralidade administrativa, dando completude aos princípios lá elencados, dentre os quais cita-se o da legalidade, moralidade e da razoabilidade. Dito isso, destaca-se de que a imposição de restrições gerais de acesso aos cargos é uma função do Estado, razão pela qual a iniciativa parlamentar do vereador não viola o princípio da separação de poderes. Outra situação semelhante, como aquela citada no município de Ubatuba, ocorreu também em Santo André, São Paulo, onde uma lei de iniciativa parlamentar foi contestada pela Prefeitura de Santo André, que alegou vício de iniciativa, ofensa ao princípio da separação dos poderes e violação do Pacto Federativo. Assim como no caso de Ubatuba, a ação contra a norma de Santo André também foi julgada improcedente, por maioria de votos. Do exposto, também não se vislumbra nesta matéria a hipótese de inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da legalidade e isonomia, uma vez que a proposta legislativa não fez nenhuma discriminação entre as condenações pelos crimes detalhados no texto e as condenações por delitos de outra natureza. Ou seja, a proibição de nomeação de pessoas condenadas pelos crimes previstos no projeto de lei não implica algum tipo de autorização para que condenados por outros crimes possam ser contratados ou nomeados para cargos públicos. A presunção, no caso, é de que a proposta normativa foi editada para aprimorar e especificar os princípios que regem a administração pública. Além disso, não seria razoável considerar inválida uma lei editada com o objetivo de conferir efetividade ao princípio da moralidade administrativa só porque seu texto ficou aquém do que se podia esperar, não abrangendo todos os tipos de condenação. A proposta legislativa, ora em comento, se limitou a selecionar determinados tipos de condenação penal, para destacar de forma específica e expressa a proibição para acesso à contratação e nomeação para cargos, em razão e observância ao princípio da moralidade administrativa no serviço público. Conforme se examina a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, valida leis municipais que proíbem a nomeação de pessoas condenadas por crimes dessa natureza em cargos públicos. Essa validade é baseada na importância da proteção a esses grupos vulneráveis e na necessidade de garantir a integridade e a moralidade do serviço público.
A proposta de lei encontra respaldo na autonomia municipal, o que dispensa qualquer questionamento a respeito. Ademais, o projeto de lei visa proteger os valores fundamentais do Estado Democrático de Direito, impedindo que pessoas condenadas por atos que atentem contra a ordem democrática ocupem posição na administração pública municipal. A contratação de pessoas condenadas por crimes desta natureza coloca em risco a integridade dos princípios constitucionais e pode comprometer a confiança da população na administração pública. Esta proposta reforça o compromisso de Gaurama com os valores democráticos, a legalidade e a ética na gestão pública. Ante o exposto, opina-se pela boa técnica legislativa e juridicidade do projeto de lei legislativo número 3/2025. No mesmo sentido, pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, inexistindo vícios de iniciativa atendendo os preceitos regimentais, lei orgânica do município e Constituição da República. São essas considerações que levam ao conhecimento do plenário para apreciação. Voto pela aprovação. Sala das Sessões, 24 de abril de 2025. Vereador Jair Afonso Ferreira Schaeffer, relator. De acordo, vereador André Antônio Andreoli, presidente. Vereador Tobias Tonin, vice-presidente. Com a palavra, o relator da CUP, vereador Jair. Senhores vereadores, senhor presidente, secretário que leu o relatório do nosso parecer, até que nos prestigia nessa noite. O projeto, em si, não vou chover no molhado, porque o bom entendedor entende bem com facilidade qual o objetivo do projeto. O projeto, na verdade, ele traz algumas situações que a lei ela tenta punir as pessoas que praticamente usam da prática desses crimes, que é o que o projeto está relatando. Crime Maria da Penha, que todos nós abominamos, estamos vendo isso no acrescente no dia a dia, e a Maria da Penha, a violência contra a mulher, é uma porta aberta para o feminicídio, como nós estamos vendo nesses últimos dias no nosso estado. A lei do tóxico também, nós sabemos que tem sido uma situação desagradável e tem trazido tanto transtorno para as nossas famílias. Somente quem tem pessoas que passam por isso, enfrentam esse problema, sabe o quanto que é difícil lidar com uma situação dessa. As clínicas já quase não têm vagas para isso. Também crime, questão sexuais, questão de violência contra a criança, contra a mulher, seja lá, de que sexo for. Então, isso é abominável também nos dias que nós estamos vivendo. Então, a sociedade já não aceita certos tipos de crime. Eu acredito que essa casa, o projeto do vereador João Vitor, simplesmente está dando um amparo executivo a ter, daqui a pouco, um parâmetro naquelas contratações que ele vai fazer. Também temos aí os crimes contra a questão pública, a repartição pública, contra o erário público, que a gente percebe que praticamente tem sido desolador isso aí. Parece que todo político parece que é corrupto, parece que todo aquele que está investido no cargo político, parece que entra na política, parece que você já é corrupto, já é ladrão, você já está metendo dinheiro na mão de alguém. Então isso aí tem sido uma luta constante, a justiça não consegue dar nisso aí. Então a lei simplesmente está tendo amparo naquilo que nós estamos vendo todo dia, tentando combater esse tipo de crime. Também o crime contra as instituições, que são os poderes que existem, também o crime contra o preconceito, raça e cor, não se admite mais nos dias que nós vivemos. Estamos aí no pleno século XXI, século XX, não se admite mais você ser discriminado pela sua cor, pelo seu credo religioso, pela sua etnia, não se admite mais isso tipo de coisa. Crime contra o idoso, infelizmente nós estamos vendo isso aí
no dia a dia, né? E simplesmente isso acontece quando há denúncias, né? As denúncias, as pessoas denunciam e a justiça vai lá e tenta barrar. Então, o idoso trabalha, luta e daqui a pouco ele está lá sendo discriminado e às vezes até judiado, sendo até praticamente encarcerado, às vezes até por familiares seus. Infelizmente, é o que nós estamos vendo nos nossos dias aí, né? Também o crime contra o deficiente, aquelas pessoas que são especiais, que muitas vezes, né, precisam de uma atenção maior. Então, esse projeto, simplesmente, ele não está fechando a porta para ninguém. Crime sempre vai ser crime. Seja o crime, seja pequeno, seja grande, ele é um crime. Né? Você roubou uma caixa de fósforo, roubou 1 milhão, o erro é o mesmo. É considerado um crime. Né? Mas a justiça é que decide se é crime leve, crime mais pesado. Então, o parecer da CUP é pela sua legalidade, não infringindo e nem entrando no mérito executivo. Então, eu venho pedir para que o parecer seja aprovado e o projeto também seja aprovado na sua íntegra também. Muito obrigado. Antes de eu pôr em votação o parecer, daí algum vereador queira se manifestar a respeito do projeto 03? O senhor vai colocar o projeto em discussão? Pode ser. Algum vereador queira se manifestar? Não, eu na verdade só tenho uma colocação que foi por sugestão do vereador Tobias, para deixar claro. Então eu me manifesto Com a palavra, vereador João Guilherme. Em relação, presidente, ao artigo 2º, que diz: a proibição de que trata o artigo 1º inicia-se com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e perdurará até o implemento do prazo previsto no artigo 94 do Código Penal. Ou seja, a proibição de contratação pelo poder público, ela vai se limitar quando a sentença transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos para ela ser revertida, e ela vai durar até o fim do cumprimento da pena e mais o prazo da reabilitação criminal, que são 2 anos do artigo 94 do Código Penal. Por exemplo, a pessoa teve a sua pena fixada em 1 ano, então a gente conta 1 ano e mais 2. E aí o parágrafo único deixa bem claro isso. Fim do prazo do caput do artigo 2º dessa lei, deverá ser exigido para contratação comprovação documental do seu recurso. Então, não há proibição de contratação para sempre, até porque isso seria inconstitucional de proibir para sempre a contratação, pelo período da pena e pelo prazo da reabilitação criminal. Então, isso acredito que tenha sanado a dúvida dos colegas que foi levantada na reunião da CUP. Obrigado, presidente. Mas algum vereador queira se manifestar? Então, coloco em votação o parecer da CUP a respeito do projeto 03. Quem está a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Agora, coloco em votação o projeto 03 de 2025 do Legislativo. Quem está a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Só queria comunicar a respeito da sessão solene, que foi uma decisão da mesa diretora, sessão solene a respeito do coral. Então, a mesa diretora se reuniu hoje às 6h30 e decidiu que a sessão solene vai ser lá no Cine Teatro. Só um comunicado aos senhores vereadores. Expediente do Executivo. Vamos fazer a leitura? Só peço para os vereadores fazerem a leitura ou vamos discutir direto? Já foi feita a sessão passada. A leitura suspendida. Não, dispensa, presidente. Foi feita na sessão passada. Então, coloco em discussão o projeto 015 de 2025. Senhor presidente, se é possível daqui mesmo, todos os colegas devem estar bem a par do projeto hora de discussão, que o 015, o que está fazendo? Ele está alterando o CC1 para o CC2 e o FG1 para o FG2. Como já foi comentado na outra sessão,
o CC de 2.513,29 passará a 3.217 e o FG de 804,25 passará a 1.005,31. E se todos os colegas estiverem de acordo, pela votação e aprovação do mesmo na noite de hoje, dispensando todas as formalidades da casa. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui para acompanhar a proposição do vereador Cláudio, visto que é um projeto que preza a questão orçamentária, mas nós temos aqui o impacto financeiro, nós temos aqui o ordenador de despesas que assinou, então nós temos aqui que foi enviado para o projeto, então nessa noite eu vim aqui para acompanhar a proposição do vereador Cláudio para a aprovação do projeto nessa noite, sem que ele baixe a comissão para que eu pedi que os senhores vereadores puderem entender e ver o impacto financeiro e também esse impacto financeiro ele é muito pequeno diante da alteração que está sendo feita. Como falou o vereador, são 3 funções praticamente que são muito pequenas. Então eu venho aqui para acompanhar a proposição do vereador. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a proposição do vereador Cláudio, seguida com a proposição também do vereador Jair, coloco em votação o projeto 015. Quem está a favor pelo Estado, contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade de votos. Também coloco em discussão o projeto 016. Senhor presidente, aqui mesmo também, se me permite. O projeto 016 são daqueles contratos, partes dos contratos que tiveram sua renovação no mês de dezembro e que estão com seus vencimentos agora para o final do mês de junho. Que são 2 agentes, 12 motoristas, até 2 agentes, até 12 motoristas, até 6 operadores de máquinas, até um professor de educação física, até 22 professores, regime de 22 horas, um zelador de escola. Também, senhor presidente, como o projeto já foi bem discutido na sessão passada e os colegas que tiveram assento nesta casa no ano anterior são cientes dos cargos que são indispensáveis para a continuidade do trabalho da máquina pública. Então venho pedir a votação na noite de hoje, dispensando todas as formalidades da casa. Muito obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Com a palavra, o vereador João Vitor. Senhor presidente, senhores vereadores, deputada Jéssica, a comunidade que nos acompanha, eu, na verdade, só tenho algumas dúvidas que talvez me possam ser sanadas aqui mesmo, pelos vereadores da base do governo, no que diz respeito às contratações. Essas contratações, elas será tomado um novo processo seletivo ou esses contratos que estão vigentes serão renovados? O que será feito é um novo processo seletivo. Se me permite, vereador, como o ilustre vereador Paulo até tinha citado, se não me engano, foi na sessão retrasada, vai ser feita uma nova seleção e a empresa já está contratada, vai ser uma empresa que vai prestar as provas, os testes para os candidatos. Certo. Em relação específica, vereador Cláudio, aos professores, existe uma banca hoje? Existe. Está disponível. Essa banca ainda será utilizada ou será feito vereador João Vitor, tem alguns cargos na banca que eles teriam ainda validade. Agora não vou saber dizer. Me parece que a banca dos professores é válida até setembro. Isso aí. Agora temos que ver até se tiver a validade, provavelmente será usada até lá. Perfeito. Mas, senhor presidente, ainda que nós tenhamos
Esse projeto foi recebido a essa casa com bastante adiantamento, já que essas contratações irão vencer no mês de julho de 2025. Nós estamos quase iniciando o mês de maio do ano. Eu vou solicitar a remessa do projeto à comissão de pareceres. O vereador Jair tem mostrado muita diligência em relação aos pareceres. Muito possivelmente ele venha a ser votado na próxima sessão com o parecer da CUP. Vereador, se me permite, acho que é final de junho. Não, junho. Junho, não julho. 30 de junho. Perfeito, mas aí você... Me permite, Com certeza. eu quero crer que não haveria necessidade do encaminhamento à CUP, até porque isso aí é para suprir aqueles cargos cujas prorrogações foram feitas na administração anterior, né, e que demanda de um certo tempo para fazer o processo seletivo, né, e a consequente nomeação depois desonerado aqueles que foram tiveram os contratos prorrogados, né? Então, a minha opinião pessoal, né, não sei a opinião dos demais, mas que não fosse encaminhado a CUP, até porque eu sempre fui um defensor da contratação emergencial. O senhor não estava aqui nas administrações passadas, né, e vai trocar 6 por meia dúzia. Né? Nós, com certeza, se o presente projeto for para a CUP, vai receber um parecer favorável, porque é para suprir uma demanda que vai acabar no dia 30 de junho. E aí, ainda, vereador Luiz, quero colocar aqui o acerto da administração anterior de ter feito a prorrogação desses contratos, até porque, se não o tivesse feito, talvez a administração demorasse 60, 90 dias para fazer um novo processo seletivo, né, e tocar a máquina pública. A gente sabe que não pode parar, principalmente agora que nós vamos entrar no inverno. Né? Então, a opinião é sua, eu só questiono, né, mas eu particularmente, eu particularmente, mesmo sendo da oposição, eu sou, né, da oposição de que nós tenhamos a votar e aprovar na noite de hoje. Eu só questiono se os vereadores que ocuparam cadeira nessa casa, se as contratações que está aqui se pretendendo são as mesmas que foram contratações do ano passado? Os cargos são os mesmos. O número de cargos não, inclusive em dezembro foi renovado 74 vereadores. Agora, hoje disse aqui, são 50, que há poucos dias nós fizemos, já essa casa aprovou também vários cargos. E também, só para complementar a fala do vereador Paulo também, vereador João Vitor, é que dentro desse período de inscrição que se abre, que se faz os testes, aí se chama o candidato aprovado, ele tem uns dias para dizer se aceita, se não aceita, se vai para o final da fila, tem prazos, por isso que o projeto já veio com tempo. Sim. E até o direito daquele que não lograr êxito entrar com devido recursos, né? Isso aí. Vereador Jair, vereador João Vitor, eu sei da sua posição, eu gostaria que o senhor desse uma olhada, dá uma olhada quando que nós aprovamos o projeto da nossa primeira contratação. Quanto tempo que se levou para se fazer a seleção seletiva? Se for demorar o mesmo prazo, não vai ter tempo. Bom, eu penso que o vereador deve pensar nisso. Eu tenho um pouco essa questão de que hoje praticamente está se fazendo inscrição para se ter praticamente se abrir inscrição essa semana. E o projeto que nós aprovamos faz já quanto tempo? Até criticaram muitos vereadores que não aprovaram, então daqui a pouco, se for fazer a mesma demora, não vai ter tempo. Eu, vereador Jair, o senhor sabe que eu tenho a posição em relação a matérias orçamentárias que gerem impacto expressivo e que elas sejam todas remetidas à CUP, como é a previsão do regimento.
E tenho convicção de que essa seria a maneira mais adequada de nós tratarmos o tema. Mas, acompanhando então a proposição, já que a bancada do PL, a bancada do PDT e o meu vice-líder do União Brasil fala pela votação no dia de hoje, eu vou superar essa minha posição pessoal, que tem com base no regimento, não é em achismo nem em nada parecido, para que então essa casa dispense a votação, na remessa do parecer a público e faça então a votação hoje. Obrigado, presidente. Já que com a palavra o vereador Jair. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham nessa noite, eu venho aqui nessa noite para engrandecer aqui a posição do vereador João Vitor, né? E visto que essas contratações, na verdade, elas se refletem das mesmas contratações da gestão passada, qual eu não estava, o vereador João Vitor também não estava, e dizer assim que imagine se não fosse feita a renovação dos contratos no final do ano. Eu digo que teria quase parado a administração pública, né? Então, por essa razão, quero aqui elogiar a postura do meu líder de casa, né, João Vitor, pela sua postura nessa noite, né, pela relevância, né, de ver que nós estamos aqui para ajudar a sanar as dúvidas, e tanto é que um dia nós falamos para que esses projetos viessem até com antecedência, para que não se afogasse daqui a pouco, para que o vereador não fosse de novo daqui a pouco aí criticado porque não queriam votar. Então, por essa razão, eu venho aqui essa noite usar esse tribunal para parabenizar pela sua postura, vereador. Senhor me permite, vereador Jair, eu, como disse, é uma posição pessoal que eu tenho, na medida em que ela tem amparo jurídico no estatuto, eu, às vezes dela não abro mão, mas quando perceber que estou equivocado, não tenho dificuldade nenhuma em abrir mão dela. Em relação ao prazo, o pedido de encaminhamento da CUP, porque a mim parece que haveria prazo, mas se é do acordo com os colegas de que o impacto está aqui e realmente está instruído, não há problema nenhum da minha parte em prever a minha posição pessoal. Então, obrigado pelas considerações. Obrigado, eu que agradeço e acompanho a proposição do vereador de votação do projeto nessa noite. Obrigado. Mais algum vereador queira se manifestar? Já que o vereador João Vitor abriu mão que esse projeto seja encaminhado para a CUP, então eu coloco em votação o projeto 016 com a proposição do vereador Glauber. Coloco em votação o projeto 016 de 2025. Quem está a favor permaneça como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente. Com a proposição do vereador Cassiano, fez um pedido que fosse suspenso o grande expediente, né, em virtude do falecimento do Papa Francisco. Daí consulto o plenário se todo mundo está de favor. De acordo com o senhor, presidente. Então vai ser suspenso o grande expediente. Não havendo mais nada a tratar nesse momento, declaro encerrada a presente sessão ordinária.